Hoje vamos dar continuidade à nossa videoaula sobre o atendimento fraterno na doutrina espírita, deste quinto módulo. Vamos ver neste módulo o esforço e vontade, a influência do meio e a reforma íntima. Vamos recordar de que a orientação da doutrina espírita no atendimento fraterno, vamos colocando que incentivo ao hábito da prece, frequência às reuniões públicas doutrinárias, hoje através das lives ou palestras gravadas, a questão da fluiderapia, a questão do passe, da água, uma leitura edificante, uma música, através de palestras, trabalho altruísta, caritativo, tudo isso são incentivos que o atendente tem que colocar, que é, na realidade, a orientação da doutrina espírita. Vamos ver a questão do esforço e vontade. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderá sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos vêm nos respondendo: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. No momento do atendimento, cabe ao atendente, ali naquele momento, exercitar uma força para que o atendido que ali se encontra tenha vontade de fazer esforços para exercitar aquilo que está sendo colocado, que é a orientação da doutrina espírita. Então, cabe ao atendente colocar esta energia para que ali a pessoa que está ali recebendo a orientação da doutrina espírita tenha a vontade e realize o esforço na questão da terapia espírita. Esforço e vontade. Em tudo na vida, para se lograr êxito, é necessário ter vontade. Fazer um esforço, sobretudo esforço, para poder termos uma realização. Quando nós temos uma doença física, aquilo dói, nos incomoda, nós procuramos o médico. Aí fazemos os exames, tomamos os remédios, fazemos dieta, para que aquele que está nos incomodando deixe de nos incomodar, que é a dor. Na área psíquica e espiritual, a maioria não se conscientiza da necessidade de mudanças. E são mudanças de hábitos, que tem que se fazer um esforço. Para isso tem que ter vontade. Cabe o atendente exercitar, neste momento, aquele momento do esforço e da vontade na prática da orientação da doutrina espírita. No livro Painéis da Obsessão, a terapêutica da obsessão, nos diz Manuel Filomeno de Miranda, embora seja a mesma, seus resultados variam segundo os pacientes, suas fichas kármicas e o esforço que a vítima empreende. Olha só a importância daquele momento. Duas problemáticas iguais, uma tem um resultado melhor do que o outro, porque provavelmente, se não está dentro das fichas kármicas daquela pessoa de passar por aqueles momentos de dificuldade, mas que o outro exercitou um esforço maior de entendimento e houve uma mudança. Então, nos diz o Espírito Manuel Filomeno de Miranda que esse esforço que a vítima empreende, isso dá um resultado melhor para ele. É certo
que muitas das pessoas que procuram o atendimento fraterno, nos seus processos, às vezes, desequilibrantes, né, diminui essa vontade do que precisam para poder realizar esta mudança. Então, cabe à casa espírita, cabe ao atendente fraterno, fortalecer essa vontade, orientando esta questão do uso do passe, ou a frequência às reuniões públicas, da leitura, da prece, palestras, músicas, enfim, dentro da orientação. Então, a responsabilidade é de uma forma da casa espírita, quando alguém procura a casa espírita, e o atendente fraterno exerce esta força, digamos assim, para, né, buscar a vontade daquela pessoa para poder seguir a orientação que está sendo dada naquele momento. Vamos ver a questão da influência do meio, a importância que tem a influência do meio. O pensamento, ele atua sobre o fluido cósmico, operando fenômenos de várias espécies. Quando se pensa, a mente emite um impulso energético, gerando ondulações em forma de vibrações. Um pensamento de ódio gera um tipo de vibração, de amor gera outro. Esse estudo sobre a questão do pensamento, nós vamos encontrar no livro A Gênese, capítulo 14, Allan Kardec que nos traz. O pensamento opera efeitos de sensações psíquicas, ele cria imagens fluídicas, ele cria forma, ou como chamamos de ideoplastias, ideias plásticas, ideoplastias. Os ambientes ficam impregnados destas vibrações e destas ideias plásticas, ideoplastias, resultantes das emissões mentais dos encarnados e dos desencarnados. E Allan Kardec chamou este ambiente de atmosfera fluídica, ou espiritual, ou psicosfera, como quer. Então, é um ambiente onde nós estamos, onde várias pessoas ali se encontram, ou estão irradiando com seus pensamentos, com as suas ideias, nessa mistura, digamos assim, de vibrações de pensamento, dá aquele ambiente, aquele teor da vibração daquele ambiente. O homem, ele vai absorver pelos poros perispiríticos os fluidos do ambiente. Quando nós adentramos num ambiente, nós adentramos e absorvemos aqueles fluidos que ali estão. Que atuando esses fluidos sobre o nosso perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material, com o que se acha em contato molecular. Então, nós podemos, se são de boa natureza, a impressão é salutar. Se são maus, a impressão é penosa, conforme nós vamos encontrar no livro A Gênese, no capítulo 14, Fluidos. Então, nós vamos ver que esta questão do meio é muito importante dentro do atendimento fraterno, que o atendente tenha conhecimento disso, para poder orientar, às vezes, em que meio que aquela pessoa está frequentando, em que meio que aquela pessoa está vivendo, quais são as influências que ela está tendo naquele momento. Então, é importante o atendente conhecer para poder orientar aquela pessoa que busca a casa espírita. Podemos entender porque o meio tem grande influência na nossa saúde física e psíquica. Devemos evitar ambientes onde predominam desequilíbrio e as paixões. Pacientes pioram depois que voltam à companhia de pessoas irresponsáveis ou que frequentam ambientes comprometedores. Tivemos um caso, muito tempos atrás, onde uns pais levaram uma jovem, né, uma criança jovem, 12 anos, 10, 11 anos, e estava com um processo de medo muito grande, né, passando por momentos difíceis. Estava médico, psiquiatra, terapeuta, mas aquilo não melhorava. Buscaram a casa espírita, não era espírita, buscaram a casa espírita. E foi feita toda a orientação dada
dentro da terapia para que os pais, os familiares pudessem, de uma certa forma, trabalhar aquela jovem, né? Levar uma evangelização, foi recomendada evangelização. E o tempo foi passando e os pais começaram a frequentar a casa espírita e foram dando um feedback, dando um retorno, dizendo que a jovem não melhorava, continuava com aquelas pioras, inclusive, às vezes, das questões de medo. E um dia, conversando particularmente com os pais, vinha verificar que eles gostavam, os pais, de filme de terror, gostavam de filme de suspense. Aí, o que acontecia? Eles dizem que colocavam a criança antes para dormir, para depois assistir o filme. Mas era o ambiente que se criava dentro do lar, com aquelas emanações fluídicas, no qual eles mesmos exalavam. E estes fluidos, né, de uma certa forma, aquela jovem absorvia e continuava sendo alimentada pelo medo que ali está. Então, o ambiente exerce uma influência muito grande nas pessoas que ali estão procurando ajuda. Muitos pacientes melhoram por causa do ambiente, às vezes, que se encontram um ambiente salutar, de ideias, né, salutares, fluídicas naquele momento. O ambiente do lar exerce um papel muito importante em qualquer terapia. Então, cabe ao atendente instruir os familiares a esse respeito, manter conversas edificantes, músicas calmas, preces constantes, leituras edificantes, evitar conflitos, mesmo que a pessoa, às vezes, né, aquela que procurou com sua problemática a casa espírita, não consegue exercitar uma leitura edificante, mas cabe aos frequentadores do lar mudar o seu tipo de leitura e começar a ler essas leituras edificantes. Evitar os conflitos normais dentro do lar, diminuir os conflitos, desentendimentos constantes às vezes prejudicam, mudar hábitos de programas de TV, filmes, etc., de tal forma que se possa criar um ambiente fluídico propício para o atendimento daquela pessoa que está necessitando. Atendimento fraterno domiciliar não é objetivo do atendimento fraterno fazer atendimento domiciliar. Por quê? O ambiente com pensamentos antagônicos não tem. Nem sempre tem um local adequado, reservado, que a espiritualidade possa ali estar atuando de tal forma naquela terapia, naquele momento, né? Devemos incentivar, sim, quando formos abordados em alguma visita no lar, né, algumas problemáticas, incentivar o atendimento na casa espírita. Né? Hoje, podemos dizer, via telefone, e-mail, se estamos sendo abordados com alguma problemática no lar do qual conhecemos, passamos o telefone, passamos o e-mail, passamos o zap de quem está fazendo aquela casa que está exercitando o atendimento fraterno, que a pessoa possa ligar e fazer o atendimento. E devemos incentivar, naquele momento, que a pessoa faça mais prece, tenha um culto no lar, uma água, uma música, dando sucintamente a terapia espírita, para não deixar ali de não falar nada, mas que recomendando que a pessoa ou dirija-se à casa espírita e hoje, via telefone, e-mail e outros meios de comunicação que possam fazer o atendimento. Então, o atendimento fraterno domiciliar, ele não é objetivo, né, de realizar por questões, às vezes, de reservas e, às vezes, de pensamentos muito antagônicos dentro daquele lar. Vamos ver a reforma íntima. Reformar é reformulação, uma forma nova, uma reforma que temos que realizar, né? De acordo com a psicologia, as tendências e inclinações de cada ser não seria resultante de aprendizagem, propriamente dita, mas de natureza original, inata do inconsciente. Então, a psicologia nos traz que nós nascemos inconsciente, com o nosso inconsciente, que as nossas tendências. Mas
Mas a doutrina espírita nos traz que as tendências têm sua origem nas experiências do passado. A repetição habitual na área psíquica automatiza emocionalmente as nossas reações. André Luiz, no livro No Mundo Maior, capítulo 8, ele vem nos dizendo que temos milhões de pessoas irascíveis, humor que se altera facilmente, que pelo hábito de se encolarizarem facilmente, automatizam, viciam os centros nervosos fundamentais pelo excesso da mente sem disciplina. E isso vão levando e carregando esta problemática de encarnação a encarnação. Então a pessoa reencarna com esta tendência de ser irascível facilmente, de uma mudança de humor facilmente, que ela tem essa tendência dentro do seu espírito, adquirido através das encarnações passadas. Então as nossas tendências, efetivamente, as nossas problemáticas, elas vêm de encarnações passadas. O homem traz, nos diz Allan Kardec, no capítulo A Gênese, capítulo 1, item 38. O homem traz ao renascer o germe de suas imperfeições, os defeitos que ele não conseguiu corrigir e que se traduzem pelos seus instintos naturais, suas propensões a tal ou qual vícios. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz ao renascer qualidades naturais, como o que progrediu intelectualmente, traz as ideias inatas, identificando com o bem, praticando sem esforço. Então, tem pessoas que têm certas tendências, né, e outros tipos de tendência. Tem pessoas que realizam esse trabalho caritativo naturalmente, porque não precisa fazer esforço. Tem outras pessoas que precisam fazer um esforço para se agregar a um grupo que realiza esse tipo de trabalho. Então, nós nascemos, renascemos com o nosso germe das nossas perfeições ou das nossas imperfeições, das nossas qualidades, conforme colocou Allan Kardec, ou das nossas imperfeições, os defeitos que temos que corrigir ao longo da nossa existência. A reforma íntima, então, implica em educar-se, no sentido de adquirir novos hábitos elevados. Kardec, numa nota do Livro dos Espíritos, na questão 685A, ele fala: a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. A educação nossa do espírito, nós temos que mudar os nossos hábitos, realizar aquilo que se coloca na questão de fazer um esforço para a mudança dos nossos hábitos, tendo uma vontade e fazendo um esforço. Vamos adquirindo novos hábitos. Adquirindo novos hábitos, vamos assim fazendo uma educação para o nosso espírito. E o atendente pode trabalhar isso nesta mudança, dependendo do assunto ali tratado, ele pode começar a incentivar nessa primeira fase, quando ele percebe que a pessoa coloca alguns assuntos para mudar a linguagem chula, piadas chocantes, para a pessoa fazer um esforço de mudança. A sexualidade extravagante, às vezes, dentro do atendimento fraterno aparece, para a pessoa ter um esforço, procurar ajuda, para poder diminuir, né, para criar novos hábitos. Uma conversação de baixo nível, grosseria, às vezes é tratado dentro do atendimento, então ele tem que incentivar para que a pessoa vá mudando esses hábitos, né, que são os hábitos, nossos hábitos grosseiros do nosso dia a dia. E na fase da reforma do espírito, ele tem que criar disciplinas pessoais contra o egoísmo, não tenha dúvida. Reduzir o teor da sensibilidade relativo aos melindres e queixas. Muitas pessoas se melindram por pouco, se queixam muito. Então, traz isso dentro do atendimento fraterno. Então, reduzir esse teor é criar um novo hábito.
né, de tal forma que possa ir mudando esta reforma que o espírito precisa, né, na questão da sensibilidade perante o próximo. Verificar criteriosamente a extensão de nossas solicitações e exigências diante dos outros e limitá-las ao estritamente necessário. Muitas pessoas procuram o atendimento fraterno e vêm reclamando do outro. Só reclama do outro, reclama do outro, reclama do outro. Então, na realidade, cabe ao atendente, cabe ali, naquele momento, ver que a pessoa possa ver para ela, não para o outro. Então, as exigências que elas estão sendo realizadas são muitas em questão a respeito da outra pessoa. Então, verificar essa extensão de solicitações, às vezes, de como está no teor do atendimento fraterno. O atendente também tem que empenhar atenção e diligenciar em aumentar a prestação de serviço servindo mais, ou seja, a pessoa está ali incentivar mais esse trabalho caritativo, empenhar mais a aproximação do próximo, empenhar mais a questão da indulgência, de ver o outro, com as questões que elas são daquele jeito, sem o incomodar. Extinção de práticas indesejáveis. Às vezes, dentro do atendimento fraterno, a pessoa retrata algumas práticas que não são desejáveis. Então, cabe ao atendente pedir, né, ali conversando, para que vai tirando essas práticas, diminuindo essas práticas indesejáveis. Diminuição gradual ou erradicação imediata de costumes sem utilidade de qualquer natureza. Dentro do atendimento, às vezes, traz algumas costumes que a pessoa faz, algumas coisas que ele tem que ali dentro colocando. O atendente ali percebe que aquilo não tem utilidade, está ali fazendo, de uma certa forma, sendo um prejuízo para ela. Então, ele quer conversar para diminuir. Tudo isso faz parte da mudança de hábito e faz parte da nossa reforma íntima. Preocupação e aflições desnecessárias. Muitas pessoas têm preocupações demais. Vou trazer um caso que aconteceu no passado, uma experiência nossa de atendimento. A mãe leva a filha, que estava grávida, de 6 ou 7 meses, mas uma questão de uma preocupação muito grande no atendimento fraterno, entrando até em certos momentos psicológicos muito sérios. E conversando com a moça, né, casada, e conversando com ela, dentro daqueles processos que ela estava passando, dessas aflições que ela estava tendo efetivamente sobre essa questão do nascimento do filho, viemos identificar, porque estávamos nós duas pessoas, eu e a companheira nos atendendo, viemos identificar que aquela pessoa estava naquelas situações aflitivas tão grandes, porque primeiro ela morava longe da cidade. E ela estava nessa preocupação, uma das preocupações dela maior, era que quando a criança fosse na idade escolar, como é que ela ia levar a criança para a escola? Então era uma preocupação de aflição desnecessária, porque a criança não tinha nem nascido ainda, nem sabia, né? E ela já estava preocupada como é que ia levar a criança na escola morando naquele lugar que ela morava, um pouco retirado da cidade. Então, muitas vezes, em alguns atendimentos, nós vamos nos defrontarmos com situações desse nível, ou talvez, às vezes, com outras situações de aflições desnecessárias para aquele momento. Paralelamente à conversa, e se esforçando, fazendo um esforço e se exercitando, ajudado pela própria experiência que o atendente tem, pela vivência cristã que o atendente tem, pelo conhecimento da doutrina espírita, a exercitar esta vontade para que a pessoa conquiste rudimentos de humildade, assim como todos nós temos que conquistar esses rudimentos de humildade, que é para que a pessoa possa ser mais tolerância, faz parte da nossa reforma íntima, esse trabalho desta virtude que é a tolerância nossa dentro das situações ali colocadas. Que ela possa ter mais resignação dentro dos aspectos colocados daquela sua problemática. Nos diz o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, os que são brandos e pacíficos, uma bonita mensagem chamada obediência e resignação,
no qual ele coloca que a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, se nós não temos este consentimento do nosso coração através das nossas emoções, dificilmente nós conseguiremos aceitar aquela situação e não temos assim a resignação. Temos o espírito de renúncia. Cabe ao atendente incentivar esse espírito de renúncia àquela pessoa que ali vem buscar ajuda. Renúncia de muitas situações, às vezes emblemáticas, no qual não consegue sair, que tem que se renunciar a muitas coisas. Cabe ao atendente dar este parâmetro na orientação espírita, no qual aquela pessoa vai buscar uma solução para ela que talvez precise renunciar a alguma coisa. Então, incentivar a que a pessoa tenha esse espírito de renúncia daquilo que busca dentro da casa espírita. E não podemos deixar de falar da lei do amor, de nosso Mestre Jesus, sempre colocando o Evangelho de Jesus, as situações do Evangelho de Jesus, em quase todos os atendimentos no qual vamos realizar. Porque o amor é a lei de Deus para nós. Amar a todos, amar o próximo, todos nós, filhos do mesmo Pai Criador, devemos assim exercitar esta virtude, esta emoção, tão nova para nós, só tem 2000 anos da forma que o Mestre Jesus nos coloca, mas que a doutrina espírita veio nos dando um novo modo de ver essa questão do Evangelho, este ferramental, e cabe ao atendente fraterno exercitar este momento para que a pessoa que ali busquem exercitar o amor. Então, meus irmãos, vamos agradecer pela oportunidade, agradecer a Deus, agradecer ao Mestre Jesus, este governador nosso, por esses momentos e oportunidade que nos dá. Muita paz a todos.